Jota. Eu quero agradecer a ambos a presença e a aluna Aline Sardinha iniciará apresentando a dissertação dela. Por favor, Aline. Bom dia. Fico muito feliz de ter várias pessoas aqui, família, amigos, colegas, Juliana Branca, os professores suplentes. A terapia cognitivo-comportamental e a interface entre o transtorno do pânico e sintomas, cardiorrespiratórios e vesticulares. O é o professor Antônio Gidunardi, que é o chefe do Laboratório de Pânico e Respiração, e a gente também agora é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. O artigo 3 é o meu preferido dos três, e ele foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, que é uma revista do PubMed. E a ideia é até que ponto os ataques de pânico são realmente inofensivos. A gente vive dizendo isso para os nossos pacientes com pânico, os sintomas são desconfortáveis, eles não são perigosos, mas através dessa revisão eu pude perceber que existe realmente um impacto cardiovascular em pacientes com transtorno do pânico, e a literatura já mostra uma associação maior de mortalidade e morbidade cardiovascular em pacientes sem doença cardiovascular de base que têm transtorno do pânico. Que fala da alta comorbidade do transtorno do pânico com depressão e com estresse, então que talvez fatores de risco já conhecidos, como depressão e estresse, possam estar só associados ao pânico e seriam eles os causadores do aumento de risco cardiovascular. Além disso, o pânico também está relacionado com fatores de risco comportamentais, como tabagismo, sedentarismo. O paciente não vai fazer exercício, ele vai ficar mais estressado, vai tender a fumar mais. E também com fatores de risco biológicos que parecem ser agravados pela ansiedade, como dislipidemia, hipertensão, picos hipertensivos, etc. Essa é a hipótese indireta. Entretanto, a gente tem hipóteses que sustentam, que são sustentadas por evidências de uma associação mais direta, realmente, entre pânico e doença cardiovascular. A primeira delas, mais antiga, seria de uma disfunção autonômica nesses pacientes, em que eles teriam. Existe uma controvérsia na literatura, não se sabe se é um aumento da atividade simpática ou da retirada vagal, mas o que se sabe é que durante os ataques de pânico eles têm um predomínio simpático relativo do controle autonômico e passam a ter uma baixa variabilidade da frequência cardíaca, e isso é um fator de risco para a doença cardiovascular. E também a redução da frequência e da variabilidade da frequência cardíaca está associada a uma diminuição do tônus vagal, e isso diminui o limiar de fibrilação atrial. Esses pacientes estão em mais risco de ter esse tipo de arritmia que pode ser. A terceira hipótese, que é uma hipótese mais nova, que hoje em dia a gente já tem várias evidências para acreditar que ela funciona, são alguns estudos que provam, por exemplo, que ataques de pânico, mesmo em pacientes cardiopatas estáveis e em uso de medicação, podem gerar uma perfusão sanguínea defeituosa. Então, o grupo de Montreal pegou alguns pacientes estáveis, cardiopatas, todos usando medicação, induziu o ataque de pânico e eles tiveram problemas de perfusão sanguínea. Uma outra evidência é que ataque cardíaco durante ataques de pânico pode produzir isquemia miocárdica aguda em pacientes cardiopatas. E algumas evidências também falam de um déficit de perfusão sanguínea em pacientes que não têm doença coronariana. Então, por exemplo, a síndrome de Takotsubo, que é uma síndrome que acomete, na maior parte das vezes, senhoras já após menopausa, que no momento de estresse, ou às vezes até no momento de uma festa surpresa, vão ter um quadro que parece muito de um infarto, e elas vão chegar, passar por toda a emergência, elas vão ter realmente uma imagem alterada, vão ter um balonamento apical que aparece na imagem, e são indivíduos saudáveis no TAC. Então, eles vão ter sintomas quase como de um infarto, e na verdade não é um infarto. Mas a gente já tem também relatos de infarto do miocárdio reais em pacientes jovens não DAC durante um ataque de pânico. Então, a gente já sabe que existe um impacto da ansiedade e do pânico em pacientes cardiopatas, mas atualmente se tem evidências de que isso acontece também em pacientes comuns. Então, não é tão inofensivo assim você ter um ataque de pânico do ponto de vista cardiovascular. Os últimos dois artigos, eles têm uma metodologia comum, que é a adaptação transcultural. A gente pegou dois instrumentos que estão validados e já são amplamente utilizados, que estavam em língua inglesa, e a gente precisou
precisou adaptar para o Brasil para poder utilizar. Então, a metodologia é basicamente a gente pegar um instrumento original, pedir para alguns colegas traduzirem do inglês para o português, independentemente um do outro, cegos. E aí depois pedir para outros colegas cegos para o instrumento original e para aquelas outras traduções traduzirem de novo do português para o inglês. A partir daí a gente vai fazer uma análise dessas traduções e ver o que parece mais adequado, vamos fazer uma versão síntese, que vai ser aplicado num grupo de pessoas e a gente vai perguntar para eles, tem alguma coisa que vocês acham que não está clara, vocês conseguiram responder, né, em pessoas de diferentes níveis de escolaridade, para a gente saber onde é que a gente pode aplicar. Depois que eu cheguei com esses 5 artigos, foi primeiro a importância dessa interface entre ansiedade e sintomas somáticos, no caso aqui sintomas vestibulares, respiratórios e cardiovasculares. O importante é que os ataques de pânico podem sim ter consequências cardiorrespiratórias, eu acho que na realidade essa é a maior questão para nós, porque eu acho que é importante a gente fazer uma conscientização dos profissionais para ter essa visão mais integrada da saúde. Então, se eu estou recebendo um paciente que tem ataques de pânico, eu não posso deixar ele ter ataques de pânico, principalmente se ele tem, por exemplo, outros fatores de risco cardiovascular. Eu não posso não entender que o ataque de pânico é um fator de risco cardiovascular. Assim como hoje em dia a gente já faz, por exemplo, com tabagismo, com outras questões que já são mais consideradas. A ideia da promoção do encaminhamento para tratamento adequado, tanto da gente, do psicólogo, para que ele vá verificar a função cardiovascular dele, para que ele vá diminuir fatores de risco, que ele vá fazer exercício, quanto ao contrário dos cardiologistas que percebem, por exemplo, um paciente que tem ansiedade cardíaca, que tem ataques de pânico e que precisa ser tratado. Bom, uma outra questão é que os ataques de pânico eles podem sim ser induzidos por manobras de ativação autonômica, como a gente já viu com CO2 e provavelmente também com exercício, e esse é o foco do meu doutorado, como é que a gente pode usar o potencial uso clínico, terapêutico do exercício como uma maneira de atuação a esses sintomas de ativação autonômica. Então, se eu consigo provocar a ativação autonômica com exercício, talvez eu possa usar isso para promover a habituação, como a gente já faz hoje em dia de maneira mais menos sistemática no consultório, pedindo para o paciente fazer algumas manobras para que ele se faça as exposições interoceptivas, que são bastante desagradáveis. Então, talvez a gente possa fazer isso com exercício de uma maneira bem mais sistemática e interessante. Eu acho que a TCC, principalmente para pacientes cardiopatas, tem que ter um foco, até talvez um foco de entrevista motivacional para a mudança de estilo de vida. Então, a gente não pode ficar só reestruturando os pensamentos de pânico, a gente tem que trabalhar com o nosso paciente mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos de sedentarismo, de atividade física, tabagismo. E também a gente precisa trabalhar junto com os médicos para que o nosso paciente com cardiopata e paciente com pânico tenha uma adesão realmente ao tratamento cardíaco. E aí tem uma reflexão que é uma pergunta, na verdade, eu ainda não sei como responder isso, tem várias ideias, mas é como é que a gente vai usar clinicamente, para o paciente, a informação de que o paciente com pânico tem um risco cardiovascular bastante aumentado. Como é que a gente vai trabalhar isso na clínica? Isso é alguma coisa que é potencialmente ansiogênica para o paciente com pânico, mas que, por outro lado, a gente não pode deixar de considerar. Obrigada. Foi aprovada de forma unânime, com nota 10, e recomendada a passagem direta para o doutorado. Parabéns.